Vendo aqui, ó, do Vitinho, que eu vou deixar essa informação lá do portal Cruzeiro 365. Eu até trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre ele, mas antes dessa matéria aqui, ó, que o Cruzeiro 365 apurou que teve uma consulta, né, do Cruzeiro pelo lateral direito. O jogador então que tem 25 anos de idade, é revelado aqui pelo próprio clube e foi vendido por 10 milhões de reais em 2018. Vocês lembram, né? Porque ele surge muito bem na base do Cruzeiro. Em 2018, a única partida que ele fez foi logo um clássico contra o Atlético Mineiro no Independência. Se não estiver enganado, ficou empate esse jogo, 1-1. Eu não estou lembrando ao certo. Eu lembro que foi bem no início do ano, campeonato estadual e tudo mais. A Arrascaeta jogava ainda no Cruzeiro, eu lembro um pouco disso. E aí então ele foi para a Bélgica, né? Para esse clube aqui, ó, o Cercle Bruges. Ele chega na Europa, teve uma lesão e aí nos últimos 2 anos jogou bem. Deixa eu até ver aqui em 2018 para ver se eu acho alguma coisa. Temporada 18 e 19, 2018. Aqui pelo Cruzeiro e chegou, né, no futebol inglês, onde jogou a última temporada na Premier League. Não foi titular, mas somou 36 partidas no ano e deu 2 assistências, ou seja, é um desempenho bem interessante, né? Então, na Bélgica foi muito bem, depois, né, foi negociado com o clube, o Burnley, na época que estava na 2ª divisão. Aqui, ó, o jogo contra o Atlético Mineiro, o Cruzeiro perdeu nesse jogo. Dia 19 de maio de 2018, ele entrou faltando ali 22 minutos e jogou muito bem. Eu lembro que todo mundo ficou com a sensação, meu Deus, o Cruzeiro precisando de um lateral direito, até pelo lugar do Edilson, que já não vinha bem, e vai lá e vende o cara da base, né? E foi isso. No Burnley ele chegou na 2ª divisão por 1 milhão de euros, eu não sei porque foi só isso, né? Porque o clube da Bélgica pagou 10 e vendeu por 5 milhões, foi muito pouco. Na Bélgica ele foi titular no primeiro ano na 2ª divisão. O Kompany, que é o técnico que hoje está no Bayern de Munique, que era, né, um jogador que apostou muito nele, via com bons olhos essa sua chegada, e aí na temporada passada não teve um desempenho ruim também. Não é à toa que hoje ele está avaliado em 25 milhões de reais, né? Então o Palmeiras já teve especulação nele, o Flamengo, e será que faz sentido, né, você contratar o atleta para jogar, por exemplo, o Brasileirão pelo Cruzeiro com um valor tão alto? Vai lembrar que ele jogou 32 partidas na Premier League, na reta final inclusive do ano, que eu não estava acompanhando, ele foi titular, tá? Então sim, ele foi mais titular na lateral direita na Premier League, né, que apesar do rebaixamento, qualquer jogador que joga bem, ainda mais ele sendo brasileiro, lateral direito, jovem, já vai valorizar muito, né? Então eu não vejo essa possibilidade viável, viu? Sinceramente. Porque se fosse um jogador que 25 anos, jovem, tivesse se destacando, mas valia 6 milhões de reais, 10, beleza. O Cruzeiro precisa mesmo de um reserva para a lateral direita. Agora, 25 milhões, 35 milhões de reais, que o Burnley não deve aceitar menos de 6 milhões disso aqui. Para ser o reserva do Willian, que tem jogado muito bem, não acho que faz sentido, tá? Acho que apesar dessa procura aí, o Burnley com certeza vai se desfazer do jogador, que é um dos seus principais ativos, estando na 2ª divisão, então pode ter sim essa venda. E pro Cruzeiro, cara, nesse momento eu não acho tão viável não. Inclusive, né, a chance dele voltar para o Brasil existe, igual eu falei, já teve algumas especulações, mas esses outros clubes na Europa interessados no atleta, eu vi que teve especulações da Itália e também do futebol português, possivelmente o Porto, o Benfica, poderia sair para um valor até mais alto. Lembrando que o Cruzeiro não manteve, né, um percentual de uma venda futura, e tanto na transferência lá para o Burnley, né, em 2022, eu lembro que eu trouxe vídeo aqui no canal falando que teve um percentual de uma venda futura, tá? Mas eu gostaria muito, cara, um jogador que eu acho que tem um potencial muito bom, 32 partidas na Premier League passada, 26 como titular, 1,75 m de altura, mas para o Cruzeiro nesse momento não é a prioridade. Nem quero dizer que ele não é viável, porque mas para ser reserva do Willian, cara, por esse preço aqui, eu acho que não compensa. E para terminar com vocês, vamos falar sobre o Robert, né, que foi para o Copenhagen, cara, da Dinamarca, o que me surpreendeu, viu, sinceramente. Vou deixar essa matéria aqui, ó. O Cruzeiro anuncia saída, né, do jogador para o futebol europeu. Enfim, tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2027 e deve ficar emprestado por uma temporada. Não vai ter uma compensação financeira nem nada, vai ser um empréstimo então de 1 ano e o Cruzeiro vai ter um valor fixado para vender o jogador caso o Copenhagen da Bélgica queira comprá-lo, né? Então, empréstimo válido até agosto de 2025, quando, se ele não for bem ou se o Cruzeiro quiser contar com ele, ele retorna ao maior de Minas. Notícia boa, até porque não vinha tendo espaço. Eu gosto do Robert, acho que ele tem um potencial muito interessante. Vou pegar aqui para vocês os últimos jogos dele em 2024. Jogador que tem apenas 19 anos, então é super jovem. Copenhagen tem, né, um potencial muito grande de revelar jogadores. Se ele se destaca lá para ele sair para um clube da Bélgica ou para a Holanda ou até mesmo para uma Alemanha da vida, é muito fácil.
ainda mais sendo ponta esquerda brasileiro, no geral, é muito valorizado na Europa. Última partida contra o Palmeiras, 3 minutos, antes disso contra o Grêmio, contra o Corinthians também atuou ali alguns minutos, mas lembrando, antes, né, de ter a chegada, por exemplo, do Lautaro Dias para a ponta, quando o Gabriel... Vitória fora de casa pagando 3,60 a cada real apostado. R$50 voltando 180, boa cotação. Vou colocar um valor mais baixo aqui, para vocês verem que pode começar com valores mais baixos. R$15 para o Cruzeiro vencer, voltando 54. Você pode vir aqui também nos jogos da Série A para apostar nesse clássico contra o Atlético Mineiro, que agora eu vou trazer mais informações. Vitória do Cruzeiro pagando então 2,10 a cada real apostado. Vamos colocar aqui mais 30 para o Cruzeiro vencer, voltando então 63. Já finalizei aqui minha aposta. Lembrando, na Esportiva você pode começar a apostar a partir de R$1 e você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então vamos aqui nos jogos, por exemplo, da Copa do Brasil, que vai ocorrer nessa semana. Vamos aqui apostar em alguns, vitória do Vasco, do Bahia. Vamos aqui também nesse jogo Bragantino. Vamos vitória do Bragantino, Palmeiras e o Grêmio, Fluminense, e é isso. Vamos aqui então. Uma cotação de 56. Vamos colocar R$1 para voltar a 56. Já finalizei minha aposta. Para você começar então, muito simples, o link da Esportiva está aqui embaixo. Vamos falar aqui então sobre o Paulinho, destaque do Atlético Mineiro, que tem essa notícia aqui, valeu eles, tá aqui, Michael topa rescindir com o Al Hilal e pede salário de 3 milhões a clube brasileiro. Então, quem seria, né? Seria no caso do Corinthians, que eu já falei aqui para vocês em outros vídeos, e aí então, de acordo com o portal, seria essa proposta dele então de 3 milhões de reais para contar com o jogador. Lembrando que aqui no Brasil, apesar das especulações que ele tinha no Grêmio, no Flamengo, justamente pelos clubes já terem muitas opções para esse setor, não foi especulado mais. E o próprio Cruzeiro foi isso, né? Então aqui no Brasil, basicamente, apenas o Corinthians tem interesse no atleta, vamos colocar bem entre aspas, né? Muito por conta também do valor absurdo que seria pelo salário. Mas por que, né, Gustavo? 3 milhões de reais. Primeiro porque ele está livre no mercado, então ele tinha contrato por mais um ano, vai ficar livre, e aí vamos colocar, ele gostaria de receber 2 milhões, e aí como ele está livre, vai receber mais, por exemplo, 1 milhão como luvas, né, por 2 anos, porque se fosse uma contratação, o Cruzeiro teria que pagar, por exemplo, 20 milhões de reais para o Al Hilal, 25 milhões. Isso faltando um ano de contrato. Se ele tivesse mais 4 anos, com certeza esse valor seria de 30, 35 milhões. E ao invés do Cruzeiro pagar isso para o Al Hilal, como ele está livre, o Cruzeiro paga 12, 16 milhões para o Michael. Isso acontece muito. Mas, na minha opinião, essa pedida de 3 milhões é uma forma gentil de se dizer, né? Bom, não estou interessado em jogar no futebol brasileiro. Até porque, eu já falei aqui para vocês muitas vezes, desde... acho que foi junho, cara, no início de junho ali eu já falava para vocês que se o Michael fosse sair do Al Hilal, a grande tendência é que ele ainda iria ficar no futebol árabe. Primeiro que tem alguns times da primeira divisão que já demonstraram interesse na sua contratação, e outro que acabou de subir para a segunda, mas é de um bilionário, né, lá da Arábia, que ele está construindo uma cidade do zero, né, e aí vai sediar a Copa do Mundo. Pra você ter ideia, a próxima Copa do Mundo, né, Estados Unidos, depois na Arábia, em 2032, eu esqueci aqui agora. Ele já tem esse clube, já subiu da terceira para a segunda e vai construir uma cidade do zero. E já tinha afirmado, né, no Jorge Nicola, que o Michael tinha uma proposta de mais de 2 milhões de reais livre de impostos por mês. Ou seja, para um clube do Brasil pagar isso é 3 milhões e 200. E aí, ainda mais agora que ele está livre, ele vai poder pedir mais para esse clube, dependendo 4 milhões, 3 milhões e meio. E aí, pô, cara, beleza, né? Já está no Al Hilal há um bom tempo, acho que a questão financeira para ele já passou de ser um problema desde quando ele estava no Goiás, depois ficou 2 anos no Flamengo, por 3 anos e meio no Al Hilal, já deve ter juntado muito dinheiro. Mas, né, 28 anos, ele pode ficar lá mais uns 2, voltar com 30 pro Brasil, vai estar em alta ainda, então, pô, eu não julgaria ele não, sabe? Ficaria uns 2 anos ganhando 4 milhões livres por mês, não tem como julgar isso. E volta ainda com 30 anos, eu acho que aí pode ser uma boa. Para o Cruzeiro com esse valor aqui, se 1 milhão e meio, 2 milhões, eu já acho que já estava exagerado, né? 2 milhões de reais, 2 milhões e 300. Imagina 3 milhões mais luvas, né? Pô, iria ser um valor completamente fora da realidade. Basicamente o que o Cruzeiro iria pagar por Dudu, né? Até um pouco mais. E enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer sobre o Michael, que na temporada passada, 52 jogos, 11 gols e 10 assistências. Vou deixar aqui para vocês pré-contrato assinado com o Cruzeiro, tá? Várias informações que vem então do pessoal que cobra as notícias do Atlético Goianiense é de que ele já teria acertado com o Cruzeiro, e outras afirmando que o Cruzeiro hoje é um dos maiores interessados. Eu já tinha trago para vocês um vídeo há uns 6 dias, 8 dias, quando eu falei, né, que ele pode ser uma opção para o Cruzeiro, até porque ele vai ficar livre no contrato. E assim, é um jogador que chega para o ano que vem
para ser titular? Não, mas dependendo, pode acabar sendo uma boa alternativa. Por quê? 27 anos de idade, tem contrato só até o final do ano. Nesse ano ele é o artilheiro do Brasileirão pelo Atlético Goianiense, 6 gols marcados em 17 jogos. Com ponta esquerda que briga contra o rebaixamento, são números interessantes. Nas últimas 5 partidas foram no total 2 gols e mais uma assistência. Marcou contra o Atlético Paranaense e contra o Bahia, esses 2 jogos em casa, né? Na temporada já é o ano dele mais artilheiro, basicamente, 37 jogos, 19 gols e 4 assistências. Até o presidente do Atlético, Adson Batista, confirmou que ele não vai ficar mais na equipe e deve assinar um pré-contrato com outro time. Eu não ainda vi nenhum portal de algum jornalista, Sábio Avanço, algum outro ali que cobre as notícias do Cruzeiro falando sobre esse caso, então não tem como falar, né, que ele vai realmente chegar no Cruzeiro ou não. Eu acho que pode acabar sendo uma boa opção. Eu vi muita gente falando que, não, que contratação ruim. Eu acho que, eu discordo, tá? Assim, não é um jogador que chega hoje para ser titular, mas uma coisa que vocês têm que pensar: se o Cruzeiro contrata ele agora e vamos utilizar ele como reserva no Campeonato Mineiro, se ele jogar bem, temos um bom reserva. Se ele for mal, o Cruzeiro ainda consegue vender o Luiz Fernando por uns 8 milhões de reais para um time do Japão. Então essa que é a questão, né? O Cruzeiro pode até acabar pegando o jogador para vender ele daqui a um tempo, até porque ele vem se destacando há um bom tempo. Ó. Ano passado pelo Atlético também 19 gols, em 2022 quando ele chegou. Ó. Esses números aqui foram em Copa do Brasil, Série A e Sul-Americana. 39 jogos, 5 gols e 7 assistências. Já tinha feito um movimento parecido, né? Jogou no Atlético Goianiense muito tempo, Série B, Série A. Foi para um time maior, foi para o Botafogo. No Botafogo até chegou até alguns momentos, mas nada demais. Foram aí, né, bons jogos. Não é à toa que ele, pelo Botafogo, entrou em campo mais de 120 vezes, porém apenas 14 gols e 6 assistências. Passou no Grêmio também, 3 gols e 6 passes. Então vamos colocar assim, em clubes de maior pressão, ele ainda não demonstrou um bom desempenho, mas nenhuma dessas outras temporadas ele viveu uma fase tão artilheira quanto ele tem vivido nos últimos 2 anos e meio, basicamente. Nos últimos 2 anos, para falar a verdade, tem vivido uma fase sensacional e, sinceramente, não acho que seja uma opção ruim, não. Até porque ele pode jogar de ponta direita também, é uma posição carente do Cruzeiro hoje. Claro que joga mais pelo lado esquerdo, né? Tá aqui também o mapa dele na Série B do ano passado, ponta esquerda, ponta direita. Na Série B, 9 gols, 3 assistências. Nesse ano foi muito bem no Campeonato Goiano, né? Tá aqui, ó. Foi um dos melhores jogadores, ele e o Shailon. Marcou 10 gols e, no total, assistência acho que não mostra aqui. Não, 2 assistências. Um baita desempenho. E você, o que tem a dizer sobre o Luiz Fernando? Valeria a pena? Você acha que não? Tem contrato então até o final do ano, está avaliado em quase 10 milhões de reais. Você aceitaria de graça o jogador? Olha, eu diria que é aquela coisa, não vai ser titular, sinceramente, até porque o Cruzeiro deve contratar um jogador de mais peso pro ano que vem. Então eu entendo se você falar que é ruim, não entendo. Mas, cara, reforço, né? Não tá saindo do meu bolso mesmo. Se o Pedro Lourenço entende que vai ser bom pro Cruzeiro e não vai complicar as coisas, então tranquilo. Até porque pela fase, né, o cara tem 40 gols nos últimos 2 anos, não é qualquer merda, não é pouca coisa não. Acho que pode acabar sendo uma boa opção. E se você acompanha aqui o canal, já falei dele há muito tempo, mas o Atlético sempre batia na tecla de valores altos.